Glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui para estudar a palavra do Senhor e eu queria convidá-lo então já para abrir Salmo 119. Salmo 119, nós estamos aqui já na 10ª sessão, a letra Yod, Salmo 119. Nós vamos ler do versículos 73 a 80. Salmo 119, versículos 73 a 80. Já encontraram? Glória a Deus. Salmo 119, 73 e 80. Vamos ficar em pé mais uma vez. Eu sei que você acabou de sentar, mas é para você exercitar mesmo. Louvar a Deus com o seu corpo também. E nós vamos fazer essa leitura desse Salmo 119, versículo 73 até o versículo 80. E hoje nós vamos fazer diferente aqui. Nós vamos fazer assim. Os homens vão ler os versículos ímpares e as mulheres os versículos pares, ok? Eu vou ler todos para quem está ouvindo na live. A não ser que a Fernanda queira falar aqui no microfone, não? Então tá bom. Então eu vou ler todos para que quem está na live acompanhe. Os homens leem os ímpares e as mulheres os pares. Leamos, Salmo 119, 73 a 80. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Os homens, bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. As mulheres, venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Os homens, baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Lemos a tua palavra, 8 versículos abençoados, que Ele fala ao nosso coração nessa noite, para que a gente saia daqui mais crentes, mais próximos do Senhor, mais edificados, mais fortes na fé. Abençoe, Senhor, a nossa vida, usa o teu servo, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Você já passou por algum momento muito difícil na sua vida, situações difíceis que demoram, parece que demoram uma eternidade para ser resolvida? Demoram, não se resolve, não é? Parece que a vida é assim, né? Os momentos bons passam rápido, não é? Agora, as situações difíceis parece que demora a passar, uma sensação de que nunca acaba. E essa sessão aqui é uma daquelas que continua a sessão anterior, porque ela é uma sessão que também vai trazer o título da mensagem de hoje é o cuidado está presente. Então é uma sessão que mostra ali ainda a aflição do salmista neste momento, mas ele também traz o cuidado presente do Senhor Jesus. A gente pode ver que o Salmo 119 ele tem várias formas, vários textos, várias mensagens ali que podem ser lidas, e eu estou fazendo uma divisão aqui com 22 estudos, porque são as 22 partes de cada letra do alfabeto hebraico que temos aqui nesse Salmo 119. Agora, todos eles se voltam para a palavra, se voltam para Jesus Cristo. É um salmo maravilhoso, lindo, e que às vezes nos dá alegria, às vezes nos dá tristeza, mas essa tristeza vem com o consolo do Senhor, mostra que o Senhor está presente, não é? E aqui nós temos na sessão de hoje uma reflexão ainda sobre a aflição dada por Deus, né? Nessa sessão, a letra Yod, então, e ela diz assim que tu me fizeste, tu me formaste. Ele está falando para Deus, o Senhor me formaste, tu me fizeste, dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Ora, quem pode dar entendimento a não ser aquele que fez, não é? Aquele que fez é que sabe como que as coisas são, como funcionam. Ele fala que eu seja um motivo de alegria, que eu seja motivo de alegria para os que te temem, pois em tua palavra depositei a minha esperança.
Eu sei, ó Senhor, eu conheço seus estatutos e sei que eles são corretos, e tu me disciplinaste, eu me disciplina por tua fidelidade. Ah, Deus, agora nesse momento me consola com teu amor, como prometeste. O Senhor prometeu cuidar do teu servo. Cerca-me, Senhor, pela tua misericórdia, para que eu viva e tenha prazer na tua palavra, na tua lei. E sejam envergonhados os soberbos que mentem a meu respeito. Eu, porém, sempre meditarei nas tuas ordens, na tua palavra. Unam-se a mim todos os que te temem, os que conhecem a tua palavra. Que eu seja inculpável na obediência a teus decretos. Então, jamais serei envergonhado. Que bênção! Esse salmo, então, o salmista está mostrando aqui que o Deus é o Criador e que cuida do salmista. Essa é a proposição. O Deus Criador cuida do salmista na aflição. Vamos dizer isso? O Deus Criador cuida. Então vamos dizer, cuida do crente agora. O Deus Criador cuida do crente na aflição. Então leia comigo o versículo 73, bem forte, diz assim: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram, ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Quem há melhor do que Deus para guiar, para ensinar, para trazer o aprendizado? Quem pode ensinar alguma coisa de útil a não ser o próprio Deus, através da palavra dele, o próprio Criador? Pois foi ele que fez, foi ele que colocou todas as leis que existem no universo. Deus é que colocou. E toda a ciência presente, todos os conhecimentos presentes, quem que fez? O Senhor, e colocou aí, né? E na semana passada, né, nós tivemos a perda do Adalto Lourenço, que foi um cientista cristão, bem conhecido por trazer muitos estudos, focados na ciência pela palavra, olhando a ciência com os óculos cristãos, com a palavra de Deus. E se você procurar na internet, você vai ver vários. Depois dá uma procurada lá, Adalto Lourenço, e procura alguns estudos dele, né? Então ele fala sobre o criacionismo, ele fala sobre o dilúvio, né? E ele traz informações que a gente fala, puxa, impressionante, como que a ciência vista pela palavra é uma ciência que busca o caminho correto, não é? Que Deus abençoe e console a vida dos familiares dele, né? Então quem que pode ensinar a não ser Deus? Quem não pode ensinar? Veja que o Senhor é que ensina, e o Senhor é que guia, e o Senhor é que abençoa, o Senhor é que dá a vida, o Senhor é que tira a vida. 1 Samuel 2,6 disse assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Quem faz isso? Deus é que faz. Então o salmista está numa situação onde ele quer aprender do Senhor e sempre confiando que o Senhor é que está dirigindo a vida dele, que está cuidando dele. E o Senhor criou cada um de nós e cuida de nós para um objetivo específico. É verdade que o pecado nos desviou do caminho de Deus, mas Jesus Cristo nos trouxe a redenção e nós podemos seguir um caminho conforme a vontade do Senhor, baseado nos ensinamentos da palavra. Então nós vemos aqui que o Senhor cuida do crente na aflição. E como que Deus cuida do crente na aflição, então? Alguns argumentos para que a gente pensar. 3 argumentos. Primeiro argumento: Deus cuida com sua justiça e fidelidade. Vamos dizer isso? Deus cuida com sua justiça e fidelidade. O versículo 75 nos mostra que: bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e com fidelidade me afligiste. Olha, está dizendo então, a disciplina dada por Deus, ela é feita com justiça, com base nos juízos que são corretos, perfeitos, certos, né? A gente vê no mundo muitas injustiças hoje, grandes injustiças. De fato, o homem não consegue ser justo, plenamente justo. Só o Senhor é justo, não é? E o salmista está mostrando para o Senhor. Ele não está olhando aqui para a justiça humana, não. Ele está olhando para a justiça de Deus. E o que ele passa, ele olha pela perspectiva divina. Como que ele está vendo Deus cuidando dele
mesmo na aflição, mesmo em provações. Deus o trata com justiça, pois a palavra de Deus é justa. Deus não pesa a mão continuamente sobre o crente, sobre o salmista. Deus age de maneira que o salmista seja mudado para a vontade do Senhor, para seguir num caminho correto de glória no final. Deus é fiel, meus irmãos, e Ele trata o crente conforme a sua palavra. Às vezes a gente vê uma frase assim, né? Eu já vi, não sei se alguns já viram também, Deus é fiel para comigo. Olha, se Deus fosse fiel para conosco, a gente estava, né, situação difícil. Ele é fiel para com a palavra dele, para com o que ele diz, né? Então, a Bíblia nos diz que o Senhor, pela sua misericórdia, irá nos salvar. Por que Ele vai fazer isso? Por que Deus vai salvar você? O que você fez diferente dos seus amigos da escola, do trabalho, dos seus vizinhos? O que você fez diferente? O Senhor vai te salvar por causa da misericórdia que Ele trouxe para a sua vida. Ele perdoa os seus pecados, os nossos pecados, os meus pecados. E veja que às vezes a gente peca e peca de novo cai no mesmo buraco, escorrega na mesma casca de banana. Se for o caso, a gente até pega a casca de banana e coloca ela no mesmo lugar de novo para escorregar. E fala, a casca de banana aqui. Que coisa! Deus perdoa a nossa vida, perdoa o nosso coração e vai nos transformando. Deus nos trata com a justiça e a fidelidade. O que Ele disse que faria, Ele fará. E Ele faz. E Ele nos leva até o final, para a honra e glória dEle. Ele fez isso através de Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo que trouxe a redenção. Pedro diz que, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Percebe aqui essa troca? O justo pelos injustos. Então Jesus vem, Ele é justo. Quem é o justo? Jesus é o justo. E Ele vem, Ele como justo, correto, sem pecado, Ele se entrega pelos injustos. Quem são os injustos? Nós. Então Jesus faz essa obra para nos conduzir a Deus. Para nos conduzir a Deus. O Senhor Jesus então morreu para aplicar a justiça em nossa vida. Então quando a gente percebe essa palavra justiça, a gente pode pensar assim, como Lutero tinha receio dessa palavra. Porque falar, Deus vai aplicar a justiça em mim, então eu estou fulminado, porque eu sou pecador. É por isso que Lutero ele tentava sempre se justificar diante de Deus e sempre ir lá e confessar os seus pecados. E naquela época lá, ainda era a igreja católica, ele tinha lá o padre que ele tinha que confessar também, né? O outro padre lá. Ele confessava, às vezes ele gastava 2 horas por dia confessando, e o padre falou, faz alguma coisa diferente, porque você vem aqui e vai me contar essas coisinhas que você está confessando aí. Porque ele via essa questão da justiça de Deus e falava, Deus vai acabar comigo, eu preciso estar livre do pecado. Até que ele entendeu que era graça de Deus, que o pecado é limpo pelo sangue de Jesus Cristo, e nós somos salvos pela fé, a justificação pela fé. Porque se depender da nossa força, depender da gente ir ao confessório todos os dias, se depender disso, como faremos? Não é? Isso abre nosso entendimento. Algumas pessoas, por exemplo, né, quando vai dormir, tenta ali orar e confessar seus pecados todos, porque se eu morrer, né? Se eu morrer, Deus já perdoou meus pecados, né? Mas se a pessoa sonhar com o pecado, e aí? Como é que vai fazer? Né? Glória a Deus. O Senhor aqui nos trata então com essa justificação, com a sua justiça e com a sua fidelidade. O justo se fez maldito para justificar os que são dele. Jesus, o amor de Jesus é tão grande, meus irmãos, tão grande. E agora Ele começa a trabalhar em nossa vida, nos santificando, nos levando para viver uma vida conforme o querer do Senhor, não é? O Senhor então dirige a nossa vida. Alguns questionam as aflições da vida. Por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando aquilo? Não é? E aí alguém já disse assim, se tiver algum problema, reclame com Deus. Se tiver alguma coisa, agradeça ao diabo. Já viu isso? Então, são pessoas que, porque você está reclamando com Deus, e para agradecer, vai agradecer a Deus. Nós, irmãos, entendemos que a palavra do Senhor é poderosa para nos justificar.
E o Senhor nos guia conforme a fidelidade dEle. O mundo é completamente inverso nos valores, desde o início, não é apenas hoje. Hoje talvez a gente vê muita coisa, porque a gente tem internet aí fácil, tecnologia na nossa mão, e muitas coisas vêm claramente, mas a gente pode perceber a perversão do homem e o desvio do caminho do homem desde o início. Desde Caim, desde Adão, desde Eva. Não foi à toa que teve o dilúvio, eu até acabei falando do Adalto Lourenço, que fala sobre o dilúvio, né? Mas Deus olhou para a terra e falou, puxa, vou destruir essa terra. O que eu fiz era bom, foi tudo bom, agora o homem está destruindo tudo. O homem quer eliminar Deus da história, mas Deus nos trata então com a justiça em Cristo e com a fidelidade que é a palavra dele para conosco. Hebreus 10, 23 diz assim, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Por que podemos ter certeza que vamos até o final? Porque chegaremos na glória eterna. Por que o crente pode ter certeza da sua salvação? Porque é o Senhor que está nos levando. E quando o Senhor leva, pode ter dilúvio, pode ter o que for, não é? Ele pegou Noé, não pegou? Pegou Noé e sua família, colocou na arca e levou. E veja, teve catástrofe maior do que aquela? Acho que não, né? Toda a terra cheia de água, Deus levou Noé para a salvação. Assim Deus nos trata também. Em segundo lugar, Deus cuida com consolo por causa da sua bondade e misericórdia. Leia comigo versículos 76 e 77 juntos. Diz assim, venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Então, agora aqui, nós podemos ver que o Senhor é bom por causa da sua misericórdia dura para sempre, e Ele nos trata assim, com cuidado, com consolo. Nós lemos aqui no início o texto onde Jesus fala com os discípulos, consola os discípulos e fala, olha, eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar outro Consolador, e esse Consolador está conosco todos os dias. O crente tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo em nós, que habita em nós e que nos dá o consolo. Então, às vezes, quando passamos pelas provas, pelas aflições, o Senhor está conosco e nos mostra a sua graça, nos dá a sua misericórdia. O consolo vem do Senhor, e é só Ele que verdadeiramente pode dar o consolo à nossa vida, não é? Às vezes, quando a gente vai em uma situação muito difícil, né? Por exemplo, num funeral, a gente vai no funeral, o funeral é o lugar talvez mais assim, talvez difícil de falar alguma coisa, porque o que você vai falar? Né? O que você vai dizer? Exato, se você não tiver uma palavra de Deus, não tem nada para falar. Uma vez eu fui no velório onde a mãe era ateia e falou, ninguém fala de Deus, e todo mundo ficou calado, porque não tinha o que dizer. Aí um médico lá começou a falar umas coisas estranhas lá, mas traz consolo? Não traz consolo. Não adianta falar assim, porque o fulano era bom. Bom, mas como ele era bom, morreu. Ele era forte, como que ele era forte? Ele faleceu. O que você vai falar? Não tem o que falar, a não ser trazer a palavra de Deus. Olha, ele pode ter ido, mas se ele estava em Cristo, ele está na glória. E por quê? Sabemos disso? Porque o Senhor prometeu, por causa da graça dele. É o Senhor mesmo que disse, não somos nós que inventamos. O consolo vem do Senhor. O consolo vem do Senhor. Salmo 23 diz assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Olha que bênção. É como se você a gente às vezes está correndo atrás da bênção, mas aqui Deus está falando, olha, é o contrário, não precisa correr atrás da bênção não. A bondade e a misericórdia te seguirão, é o contrário, é ela que vem atrás de você. Todos os dias da tua vida. E ele termina, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que a bênção maior, habitar com o Senhor eternamente, porque aqui vai passar. Nós falamos agora da tia da Tamires, que faleceu, né? Aqui passa, um dia desse ela estava lá na igreja conosco, lá, feliz de ver uma pregação bíblica, agradecendo a Deus. Passou. Nós estamos levantando algumas fotos, né, pastor Marcelo?
porque dia 4 de maio, não é isso? Nós teremos o aniversário da igreja Lindéia. Fica até o convite para os irmãos participarem também. 4 de maio, sábado, às 19 horas. 48 anos. E estamos levantando algumas fotos. E algumas dessas fotos tem pessoas que já foram. Passou. Mas se ela está em Cristo, ela está com o Senhor, porque ela estará na casa do Senhor para todo sempre. Que glória, que bênção. Bondade e misericórdia. Esse é o consolo que nós temos no Senhor. Esse é o consolo que nós temos de que podemos ficar tranquilos, né? Apesar de merecer a morte, não só a morte física, mas a morte eterna, Deus dá a sua graça. Apesar de merecermos a maldição, Deus nos trata com bondade, com bondade. E a gente pode ver isso em vários momentos da história bíblica. Olha só, 2 Crônicas 33, 9 diz assim: Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Que coisa! Agora imagine, o Senhor chamou Israel e falou: vocês vão entrar lá na terra prometida, e tem aquelas nações todas lá, e você vai destruir aquelas nações, vocês vão destruir aquelas nações, porque eles não me adoram, porque eles são idólatras, porque eles fazem coisas perversas, abomináveis, né? Israel foi. Israel destruiu algumas, não todas, outras ficaram lá, né? Deus falou: destrói tudo. Acabou que aquelas nações influenciaram o povo de Deus. Agora chega Manassés lá na frente, é um rei de Judá lá na frente, e ele, o povo de Israel, o rei de Judá aqui agora, faz a nação trazer coisas piores do que as que estavam lá. Imaginou isso? É para Deus falar assim: vou acabar de vez com esse povo. Agora chega lá no versículo 13. Versículo 13. Não é? Porque o que aconteceu? Deus mandou a Síria mesmo para destruir aquele povo, né? Mandou a Síria para destruir. Chega lá no versículo 13, Manassés, olha só, fez oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Mesmo diante de fazer coisas abomináveis, né, ele volta-se para Deus aqui, neste momento, e o Senhor o perdoa e o Senhor o abençoa. Meus irmãos, a graça do Senhor está conosco. Tem gente que às vezes fala assim: eu não vou para a igreja não, que eu pequei tanto, fiz coisas terríveis, que eu não vou para a igreja, Deus não me perdoa, né? Olha, meu irmão, Deus é aquele que tem o poder de mudar a nossa história completamente, completamente. O consolo que então temos é essa bondade do Senhor e a misericórdia dele nos alcançam. O Senhor Jesus teve misericórdia e graça para com o ladrão que estava do lado dele, e o salvou ali. Ele teve uma vida perversa toda, e ele, no final da vida dele, o Senhor o abençoou. Matthew Henry diz que as misericórdias de Deus são ternas, como a compaixão de um pai ou de uma mãe por seu filho. Elas nos alcançam quando não somos capazes de ir a elas. E é isso que acontece. Nós não temos a capacidade de ir a elas. Aí o Senhor faz o quê? Ele vem até nós. Nós não sabemos nem falar qual que é a linguagem de Deus. Não sabemos, tem que usar o português nosso aqui. Aí o Senhor vem até nós. O Senhor vem até nós. Nos dá a palavra dele. Trata com a nossa vida. Glória ao Senhor Jesus, que morreu por nós, se entregou por nós. Senão estaríamos todos perdidos. Mas a sua graça é maravilhosa. Veja o que diz Tito 3, diz assim: quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras da justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador. Olha que expressão bendita. O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo. Olha que bonito, olha que bênção. Quer dizer, lavar regenerador. Então duas coisas acontecem aqui, né? Às vezes a gente só lava, por exemplo, você vai lavar um carro, né?
Se lava, mas regenerar é mais difícil, né? Às vezes o carro está com os arranhados, né, Samuel? Você lava ali, tá, mas não vai sair, não sai. Mas por que não sai arranhado? Porque precisa regenerar. Hã? Quando você lava aparece mais aquele arranhado, né? Precisa regenerar. Aqui o lavar regenerador, olha o que o Senhor faz conosco. Lava, regenera, né? E renova. Renovador e renovador do Espírito Santo. Dá para pregar só essa frase aqui, pastor Marcelo. Lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. Que Ele derramou sobre nós ricamente, não foi pouco não, é ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A Vilma gosta de mandar parabéns para as pessoas, às vezes quando faz aniversário, com essa palavra ricamente. Que Deus abençoe ricamente, não é? E aqui nós temos esse destaque dessa palavra. O Senhor, a bênção do Senhor sobre nós, realmente, ela é rica, pois ela nos traz uma riqueza que nada neste mundo pode trazer, meus irmãos. E isso é maravilhoso e é consolador para as nossas almas. Em terceiro lugar, Deus cuida retribuindo aqueles que estão ao nosso redor. Olha só, olha que interessante, versículo 74. Leia comigo. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Olha que bênção. Agora, os 78 e 79, diz assim: envergonhados sejam soberbos, por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. 79, voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Então veja que o justo se alegrará quando vir o crente ou o salmista, né, sendo tratado por Deus. Que estranho, né? A pessoa está em aflição, está com dificuldade, está em provação, e o justo se alegra, porque olha, Deus está trabalhando com a vida dele. Eu já tive casos assim, provavelmente o pastor Marcelo também já viu a pessoa passando por aflição, mas ele se alegra porque ele fala assim, ó, Deus está mudando a vida dessa pessoa, está mudando aquele coração duro, e vai colocar um coração novo, renovado, como diz a palavra do Senhor. Então ele se alegra porque ele sabe que o salmista está no lugar certo. É igual aquela pessoa, sabe aquela pessoa que está com problema de saúde, mas aí ela encontrou o médico certo, né? Tinha um problema, não sabia o que era, mas encontrou o médico certo, que vai dar o tratamento adequado. Que bênção! O remédio vai doer um pouquinho, a injeção vai doer, né? Você gosta de tomar injeção, né? Vai doer. Ou então uma cirurgia, né? Vai ser complicada a cirurgia, mas virá a cura. É assim? Então que bênção, está passando pelo tratamento. O justo sabe, quando ele olha para o salmista aqui, e olha para o crente, nesse caso, ele sabe que ele será curado. E isso alegra o coração dele, traz alegria, mesmo diante da aflição. Então, os que estão ao nosso redor se alegram por causa disso. Contudo, os ímpios, soberbos, eles serão envergonhados. Ao contrário aqui. Ele pode estar até numa situação boa, parece que está tudo bem, parece que está próspero, parece que está... Só que as mãos dele estão sujas de sangue. As obras dele são más, porque são obras ímpias. Então ele vai ser envergonhado. E quando ele olhar para o crente, eu fico imaginando no último dia, né, meus irmãos, como que vai ser essa questão no último dia? Porque imagine aqueles que são soberbos, que acreditam na sua força e que falam e que zombam do crente. Aí Jesus volta com toda a sua glória e poder. E aí? Como que aquela pessoa vai se sentir e vai olhar para os demais com vergonha, né? Com o que o Salmo diz aqui, completamente envergonhado. Os ímpios soberbos serão envergonhados. Aqueles opressores que torceram a verdade para prejudicar o justo, eles serão plenamente punidos, devidamente punidos. Aqueles que agem de forma injusta para com o crente, principalmente no momento da sua aflição, querem ainda pisar, serão envergonhados. Por quem? Pelo próprio Deus, não é? Pelo próprio Deus. Então aqui a gente vê algumas situações que até Deus usa em alguns momentos o ímpio para afligir o crente. A gente viu isso na história de Israel. Deus pegou nações ímpias e falou, vá lá
Não é? Em Juízes a gente vê isso o tempo inteiro. Pisa na bola, erra, e Deus vai lá e deixou a nação entrar. Filisteus, vai lá. Destrói, povo, faz uma guerrinha lá. Contudo, meus irmãos, Deus é que dirige isso, não é? E mesmo se esse ímpio vem e age de forma ímpia, sendo aqui, usando um pleonasmo aqui, não é? Deus vai depois se vingar dele, ou seja, é o Senhor que dirige tudo. Olha só, Isaías 10:12 diz assim: por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria. Quer dizer, mandou a Síria, Deus mandou a Síria lá pegar o povo de Israel, né? Castigar o povo de Israel. Mas os assírios foram, vamos dizer assim, ímpios, fizeram isso de uma forma exacerbada, não é? Os assírios, sabe como é que eles faziam? Eles chegavam e guerreavam e pegavam as mulheres, e as grávidas eles enfiavam as lanças nas barrigas das mulheres grávidas, e faziam coisas absurdas, né? Aí Deus falou: vou tratar com vocês, vou tratar com vocês. Deus dirige toda a história, meus irmãos. Agora, quando Ele disciplina nós, o povo de Deus, Ele faz isso com amor para o nosso crescimento. Então a aflição que o salmista passa aqui, ele vê uma luz no final, porque fala: olha, Deus está me abençoando, eu vou chegar ali de uma maneira melhor e uma maneira maior para a honra e para a glória do Senhor. Concluindo, meus irmãos, nos momentos de dificuldades, toda a nossa esperança deve estar em onde? Em Deus e na sua palavra. Ele é o Criador e sustentador de nossas vidas. Ele nos trata da forma certa, pois Ele nos conhece, Ele nos criou, conhece o nosso coração, o que a gente pensa, o que a gente faz, tudo o que a gente fala. Ele não nos trata conforme os nossos pecados, pois Ele trata sim com a sua misericórdia e com a sua graça que nos alcança. Ele pode até nos afligir usando o ímpio, mas Ele nos salvou usando o varão perfeito, Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, viveremos buscando santidade. Os momentos de aflição nos levam a corrigir o nosso caminho, a ver onde que nós estamos errados. Salmo 119, versículo 80, falou assim: seja o meu coração, vamos ler o versículo 80 juntos? Diz assim: seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Então o que ele está dizendo aqui? Que ele quer ser santo, irrepreensível nos decretos do Senhor. Que seja assim o meu coração, Deus, porque é parte do fundo do coração, a mudança interna, né? A gente vai fazer aquilo que está dentro do coração, assim a gente vai agir, não é? Então que ele pede: Senhor, seja o meu coração santificado, irrepreensível. Então, irrepreensível, que eu leve diante do Senhor as minhas falhas e busque corrigi-las, não é? Que eu me arrependa dos meus erros, diferente do que o mundo prega. O mundo prega para a gente não arrepender dos erros, não. Quantas vezes a gente vê as pessoas dizendo isso: não arrependo nada do que fiz. Tem até música assim, né? Não arrependo de nada, não, né? Nada do que fiz. O crente é chamado ao arrependimento em todos os momentos, e com esse arrependimento vem então a mudança, a correção da sua vida. O Senhor vai corrigindo a nossa vida. Deus nos chamou para isso. Efésios 1:4 diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Esse é o nosso chamado. Então, por isso que o mundo olha para nós e fala: puxa, aquele povo é diferente, não é? Por que é diferente? Porque a gente foi chamado para ser diferente. Então, se a gente está muito igual ao mundo, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa não está bem, porque nós realmente somos chamados para ser um povo diferente. Diferente. Temos que guardar as coisas de Deus, guardar a palavra de Deus. Deus nos chamou desde o início, né? Cultive e guarda o jardim. E desde o início a gente tem dificuldade em guardar as coisas que Deus colocou em nossa mão. Que Deus nos dê essa condição, que a gente seja santo dia após dia, que nós mudemos a nossa ação para termos uma vida irrepreensível, uma vida que as pessoas olhem e falam: olha, não tem o que dizer dessa pessoa, né? Não tem aqueles assim que eles tentam procurar alguma coisa, alguma falha e tal, mas não consegue, porque a pessoa é irrepreensível. Foi assim com Daniel. Os presidentes lá, colegas dele, tudo tentaram falar: vamos tentar achar Daniel em alguma falta aí, e não conseguiram.
O cara não tem nada de errado, né? Fizeram assim. Hã? Exatamente. Aí fez o quê? Fizeram uma lei injusta, né? Aí fizeram uma lei injusta para ele cair naquela lei. Então sabia que ele orava ao Deus dele, não é? E ele deveria fazer isso? Claro que deveria. Nós devemos orar. E aí eles falaram, então vamos criar uma lei aqui injusta, ou seja, uma lei que não se pode orar durante 30 dias, não se pode orar ninguém. Daniel parou por causa disso? Não, né? Aí pegaram, agora nós pegamos ele, porque a lei era injusta, só que ele não se curvou diante dessa lei. Buscamos então santidade, meus irmãos. Viveremos buscando santidade e andando com o nosso Deus. Miqueias 6,8 diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Segundo lugar, meus irmãos, viveremos na esperança do cuidado de Deus. Deus não é homem para que minta. O que ele disse na palavra dele, ele cumprirá. Assim como cumpriu tudo até hoje. Se em algum momento nós temos situações adversas, andemos com paciência. Esperemos com paciência. O Senhor está cuidando. O Senhor sabe como tratar de cada um de nós. Não adianta a gente ficar ansioso. Ou, tem que correr para fazer. Ande com o Senhor teu Deus, humildemente. O Senhor está cuidando de você. Está cuidando. Às vezes a gente quer antecipar as coisas, né? Uma vez quando a gente viajou para Vitória, de carro, quando eu era criança, não tem muito tempo não. Só rindo porque aqui não. Aí meu pai dirigindo um carro Fiat 147 amarelinho, dirigindo o carro e a gente lá atrás, eu, o Rodrigo, a Kelly, minha tia estava também, 4 pessoas, pensou? Lá atrás, minha mãe, tinha 6 pessoas no carro, só que era criança, né? E toda hora perguntava, pai, está chegando? Não tinha cadeirinha naquela época, né? Não tinha, nem cinto tinha, não precisava usar cinto, né? Aí virou a curva ali na BR, já perguntou, está chegando? Meu pai, então, calma, está começando a viagem. Aí passou ali, subiu o morro lá, perto de Caeté, está chegando. Vitória, imagina, está em Caeté ainda, né? E aí, pai, está chegando? Não, tá longe ainda. Aí desceu Manhuaçu, tá chegando, pai. Não. E aí vai, né? A cada cidade que passava, e aí, está chegando? Imagina a paciência do meu pai, né? A gente é assim, né? Ansioso, e aí, Deus? Ansioso, né? E aí, Deus? Meus irmãos, Deus sabe o tempo certo. Ele cuida e traz o momento adequado. Quando Jesus veio no momento exato. E olha que o povo esperava o Messias há tanto tempo, né? Milhares de anos. E Jesus veio no momento certo. E quando Jesus vai voltar? No momento certo. No dia certo. A hora marcada não vai falhar nem um segundo. É no momento exato, né? A gente às vezes falha o segundo aqui, né? Por exemplo, no campeonato de futebol, eles tentam começar os jogos todos juntos ali, né? No mesmo horário ali, mas um atrás, o outro não consegue, né? O Senhor não vai falhar, meus irmãos. Ele está guiando a nossa vida, a nossa história. Então, se passamos por um momento de trevas ou numa noite, sabemos que o dia chegará e a bênção do Senhor virá e o sol brilhará em nossas vidas. Filipenses 1,6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que seja assim na sua vida, portanto. Continuemos nessa caminhada cristã, diante da palavra do Senhor, olhando a realidade pela Bíblia, pela palavra de Deus e vivendo conforme o Senhor quer, e Ele vai nos abençoar e vai nos conduzir dia após dia, mesmo nos momentos difíceis, até o dia onde nós passaremos toda a glória eterna com Ele. Que Deus abençoe. Vamos